Olá! Hoje eu vou contar pra vocês como que eu cuido dos meus cachorros e gatos da melhor forma possível, gerando o mínimo de lixo possível, sendo o mais sustentável possível. Eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas porque vocês deixaram muitos comentários nos stories. Bem-vindos a todos e todas que estão chegando. Eu sei que tem muita coisa pra falar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vamos ficar aqui um tempinho, porque tem muito assunto pra falar. Eu vou me apresentar bem rapidinho e contar sobre os meus bichos, que em breve começarão a aparecer aqui também, porque, né, a gente vai falar de pets, todo mundo tem o seu direito, né, de aparecer aqui. Meu nome é Cristal Muniz, eu sou autora do projeto que é esse aqui, que chama Uma Vida Sem Lixo, que eu decidi viver uma vida mais simples e produzir o mínimo de lixo possível lá no final de 2014. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha a gata Nina. Logo depois, eu adotei a cachorra Filó. Aí, um tempo depois, meu namorado adotou a cachorra Ramona e no final do ano passado eu adotei o gato Tofu. Então, tenho atualmente 4 bichos. Eu sou mãe solo de 3 e a Ramona é uma guarda compartilhada porque vira e mexe ela tá aqui, mas ela é oficialmente do meu namorado. Eu vou começar falando uma coisa que é o seguinte, assim como a gente não tem resposta 100% quando a gente fala de bichos. Por mais que a gente ame os nossos bichinhos, eles são um problema, digamos assim, porque eles não foram feitos, a gente tem demais. Então é óbvio que tem várias questões aí que não tem uma resposta certa, questões que são bastante problemáticas da gente lidar, que é o que a gente vai falar hoje, pensando aí em impacto ambiental, em lixo, em sustentabilidade. Então a gente tem que ter isso em perspectiva, tá bem? Eu vou começar falando de alimentação, que eu não achei que seria um assunto que tanta gente ia me perguntar, mas tem muitas perguntas aqui pra eu responder. Eu vou começar falando como a gente faz, e aí vou abrir aqui as perguntas, nesse pontinho de interrogação que tem aqui, pra ver mais coisas que vocês perguntaram sobre o assunto, tá? Então, todos os bichos aqui de casa comem ração seca. Por quê? A gente não dá alimentação natural, que é uma coisa que, se alguém quiser saber mais, tem o site Cachorro Verde e o Bicho Integral, porque são muitos animais, a gente precisaria de muito espaço, muito tempo para fazer isso. Eu não tenho disposição para fazer isso. Eu sei que seria a alternativa mais saudável para eles, mas eu não tenho vontade de fazer, até porque eu teria que comprar um monte de carne, vísceras, etc. Então não me apetece essa ideia. A gente dá ração seca, e aí, pensando em lixo, o que a gente faz? Eu sempre pensei em comprar sacos maiores. Isso também faz com que as rações que têm uma qualidade melhor fiquem muito mais baratas no preço por quilo. Então aqui a gente compra ração de 10 ou 15 quilos, a maior possível. Por que eu não compro a granel? Porque dá na mesma. Nas agropecuárias eles abrem justamente esses sacos grandes para vender a granel. Então eu já tô comprando o saco, não teria uma diferença de resíduo nesse sentido. Se eu comprasse saquinhos pequenos, aí faria sentido eu comprar a granel, mas como eu compro já o saco grande, então é o mesmo resíduo gerado. O que eu faço com esse saco? Eu uso para descartar os recicláveis depois. Então a gente compra assim. Normalmente o saco das cachorras fica no Lucas, na verdade. O dos gatos fica aqui em casa. Então a cada 3, 4 meses eu uso ele para descartar os recicláveis. E por que a gente dá ração seca? Por isso, porque é mais prático e é o que a gente consegue fazer. Mas aí, como a gente escolhe a ração seca? Tem algumas questões aqui. Eu fiz uma entrevista uma vez e li muita coisa do site Cachorro Verde, que tem muita informação se você quer saber mais sobre cuidar dos animais naturais. E lá eu aprendi que tem algumas coisas. Então a gente procura rações que não tenham grãos, então rações que sejam livres de soja, milho, arroz. Logo, normalmente essas rações são livres de transgênicos. Pra gente isso é importante. E aí tem várias linhas de várias marcas que tem rações naturais. Então tem a ND, que é a Natural and Delicious, tem a Guabi Natural, tem a Biofresh, tem várias marcas que tem, hoje, assim, alguns anos atrás era muito difícil, mas agora tem várias marcas, é só perguntar.
ou dar uma pesquisada antes e perguntar no lugar onde você compra se tem. Elas costumam ser um pouco mais caras, mas aí comprar esse saco grande faz valer muito a pena. Às vezes fica até mais barato que a mais barata no mercado, vendida por quilo, aquelas saquinhos pequenininhos. Eu tô com um brinquedo do gato, daqui a pouco ele aparece aqui. Já que a live é pet, mais justo impossível que elas fazerem suas participações, né? Vem cá, Filó, vem aparecer. Ó, essa é a Filozinha. Então, Ah, é verdade, tem a Golden Seleção Natural. Essa criatura aqui, ela é muito chata de comer. Então eu tive que testar um monte de rações até ela ficar feliz. Aí a gente tá finalmente feliz com... Atualmente a gente dá uma Biofresh para as cachorras. E aí a gente também dá a mesma e divide o saco de ração, eu e o Lucas, porque ficar vindo aqui em casa e trocando de casa, né, e sem condições de ficar dando ração diferente. Elas sempre queriam comer a ração uma da outra. Se vocês animarem de fazer a alimentação natural, é uma alternativa legal também, pensando na saúde dos bichos. E pensando em lixo, acho que daria pra combinar no açougue de pedir as coisas sem embalagem, né? Mas daí isso é pra quem se anima, pra quem tem um freezer grande, tem que ter porcionado isso, tem que ser muito certinho. Não é simplesmente dar comida pros animais, é fazer uma alimentação balanceada, só que com comida ao invés de ração. Eu vou abrir as perguntas aqui. Essa pergunta é legal também. A pergunta da Vicky sobre qual alimentação que eu dou, se é seca, úmida ou natural. Então tem isso, assim, numa escala de o que é mais saudável, a alimentação natural seria mais saudável para eles, né? Depois, na sequência, a úmida e depois a seca. Só que tem aí várias questões de disponibilidade, de você conseguir fazer, como eu tava falando, né? Então a gente escolheu a seca por uma questão de custo-benefício, de praticidade, de a gente conseguir pagar também, porque pode ser mais caro, né, comprar a ração úmida, por exemplo. E aí, como a gente gera só um saco de ração, eu acho mais interessante. Eu vi que a Krika mandou ali sobre complementação de vitaminas. Se você tá fazendo alimentação natural seguida por uma receita de um veterinário, não tem que se preocupar, porque a alimentação natural tem já um monte de suplementos, então fica tudo certo para os bichos. Uma outra coisa sobre alimentação é que eu não compro a granel, como eu falei, que compro nos sacos grandes, e eu não recomendo muito que se compre a granel também. Por quê? Eu já conversei com alguns veterinários e assim, a ração, depois que é aberta, ela começa a degradar. E daí ali tá vendendo, ela acaba entrando muito em contato com o ar o tempo inteiro. Ela não fica fechada, ela fica meio aberta. Então, eu acho que não faz sentido a gente fazer isso se você pode comprar o saco grande, que é o mesmo saco que estaria sendo aberto na agropecuária, enfim. A Paloma fez essa pergunta, que muita gente me perguntou, sobre alimentação vegetariana ou vegana. Ela perguntou, sou vegetariana e não queria dar ração de carne para minha gata, mas eles precisam de carne, certo? Então, esse é um ponto importante. Os gatos e os cachorros são animais carnívoros. A minha opinião, isso é super a minha opinião, tá? Baseada nas conversas que eu tive, especialmente com a Silvia Angélico, do site Cachorro Verde, que é veterinária. Eu perguntei isso pra ela, pode dar ração vegana? Pode ter uma alimentação vegana? E o que ela me respondeu foi o seguinte, pra cachorros até pode, mas você vai ter que fazer uma ração com algum grão, provavelmente soja, que não é uma coisa que eles digerem muito bem, e vai precisar suplementar muito pra eles conseguirem a quantidade de nutrientes que eles precisam e teriam na alimentação deles. Então, não é diferente de nós humanos, que somos onívoros e a gente não tem nem o dente que eles têm, né? Eles têm dentição de carnívoro, tem uma diferença biológica importante. Mas para cachorro até daria. Agora, para gato, ela não recomenda, porque eles têm uma necessidade, se eu não me engano, é de taurina muito específica, que seria muito ruim, assim, para eles. Daí, o que acontece, né? Essa é uma das incoerências que eu preciso viver com, porque eu não acredito no uso de animais, né? Tipo vacas, porcos e galinhas, que são normalmente usados
como objetos e na criação e de me alimentar dessas coisas. Mas eu compro rações que são feitas desses animais para os meus animais. É uma incoerência, né? Assim como eu comentei lá no comecinho, animais domésticos é uma questão que tem vários problemas, assim, tipo, várias incoerências, porque meio que não faz sentido a gente trancar eles dentro da nossa casa, submeter eles à nossa vontade. É bem gostoso, é bem fofinho, a gente ama, mas, assim, se a gente olhar por... Ai, meu Deus, a Filó fica toda desesperada. Se a gente olhar por uma ótica, assim, mais racional, não faz muito sentido. Então, é uma incoerência que vivo com. Gostaria que pudesse ser diferente, mas, assim, é uma das coisas que é isso aí. É difícil, assim, né? Tipo, são várias coisas que são difíceis, porque daí a gente pensa, a gente tá impondo a nossa vontade neles, ao mesmo tempo que a gente tá sacrificando outros animais pra eles. É complicado, né? Assim, é uma questão complicada mesmo, é uma questão difícil da gente aceitar as coisas que são difíceis e incoerentes, né? Mas a minha opinião até agora é essa. Se tiver uma solução pra isso, eu mudaria. Mas é isso, assim, não tem uma coisa muito que eu vou vir aqui dar uma luz pra vocês, sabe? Não tem, é difícil mesmo. Pra quem quiser pensar em alimentação natural, eu recomendo que vocês leiam o site inteiro do Cachorro Verde, que tem tudo que vocês pensarem sobre dicas, informações e etc. pra animais, pra eles serem mais sustentáveis. E é escrito por uma veterinária, que é a Silvia Angélico. Então tem um monte de pesquisa e tem umas coisas lá que servem até pra gente. Tipo, tem um post que eu uso muito que é sobre água, que ela fala sobre filtros e serve até para nós humanos, pensando em filtragem d'água. Uma coisa que me perguntaram ainda sobre alimentação é de petiscos. A gente compra, às vezes, aquele sachê. Eu sempre tento achar a versão em lata, porque a lata é reciclável, aquele sachê não. Mas nem sempre tem, né? Porque normalmente só tem o sachê. E a gente gosta de dar como, tipo, botar um pouquinho junto na ração de prêmio. Certas cachorras, como eu falei, são meio chatas e não gostam de nada. Exceto um franguinho, né, Filó? Gosto de franguinho, né? Vou começar a falar daqui a pouco de passear. Vão chorar aqui no meio da live, né, Filózinha? Tipo aquele meme de falar no telefone. E aí a gente compra, mas normalmente em latinha e não em... Não chora. Eu tento comprar em latinha, não em sachê, né? Esses petisquinhos tipo bifinho que a Ivana falou e outros cookies, esse tipo de coisa a gente não compra. Eu prefiro dar pedacinhos de coisas que a gente tá comendo. Eu não como carne, né? Então eu normalmente dou algumas frutas, brócolis, cenoura. Elas gostam de várias coisas aqui. Uma coisa que elas amam muito é coco. Então toda vez que eu abro um coco, eu dou uns pedacinhos pra elas. Eu tento dar esse tipo de coisa que é o que a gente come, pra que seja mais natural e pra que não precise comprar uma coisa embalada. Os gatos é um pouco mais difícil, né? Apesar de que agora, por causa do tofu, a Nina também tá mais afim de frutas. A Nina gosta de frutas de um caroço só, essa é a definição. Ela gosta de ameixa, de manga, de frutas que tem um caroço só, ela gosta. E daí, toda vez que eu abro uma, ela vem pedir. Então eu sempre dou um pedacinho. Tem algumas que tem restrição, né? Tipo uva, não pode dar. Então eu pesquisei um pouco sobre isso, mas no geral, as que eu como pode dar. A Ramona ama banana, então eu dou sempre isso de petisco. Quando elas eram mais novas, as cachorras, e elas destruíam tudo, a gente comprava uns ossinhos, tipo umas cartilagens, mas não aquele que é branco. Um que é tipo só desidratado. E tem osso também que é tipo defumado, desidratado, que é natural. E isso é muito legal porque é mais gostoso pra eles, eles têm mais interesse em ficar mordendo e futricando aquilo. E não tem um monte de aditivo químico, assim, é só um negócio ressecado. Então também é mais saudável pra eles do que aqueles ossinhos que são brancos, assim, que é uma pasta. E, nossa, aquilo tem, sei lá, deve ter com certeza alvejante pra chegar naquele branco, então não é saudável pra eles.
E não é nem muito interessante às vezes. Tem outros que, assim, quem é vegano vai ficar com um pouco de nervoso, porque é tipo casco de sei lá o que, orelha de porco. Dá um nervoso de comprar esse tipo de coisa. A gente comprava os que não dava pra ver que era bicho, né? Mas os bichos, eles adoram muito. Então, se você tem algum cachorro que é muito destruidor e que gosta de comer coisas, esse tipo de petisco, assim, esse tipo de coisa é muito legal. Agora que a gente tá em quarentena, o dia inteiro em casa, a gente tá sempre brincando com elas e elas não destroem mais coisas, né? Então, eu também já estão mais velhinhas. A Filó já tá com 5 anos, então não tá mais na fase que destruiu tudo. A Filó destruiu tudo que tinha tecido. A Ramona destruiu outras coisas. Sim, Ana, tem várias frutas que não pode dar. Uva é um exemplo clássico. Outro dia não sei, né? Outro dia não sei porque estamos na quarentena, não sei que dia é hoje, não sei quanto tempo faz que foi que vi, mas a Silvia falou do abacate outro dia, de que tem um mito de que ele é muito ruim e não é tão ruim assim, até que pode comer um pouquinho. A Ivana falou dos desidratados mais interessantes são de animais. Sim, são pedaços de animais. E também você pode fazer pastinhas. Eu vou depois botar os arrobas de todas as indicações. Então, se você tá assistindo e quiser saber, daí depois você vê que a Emanuele, ela é educadora canina e ela faz uns bongs que são esses... É tipo um... como é que é o nome disso? É tipo um funilzinho, assim, que você põe alguma coisa dentro e ela põe pasta de amendoim, por exemplo. Ela faz uns patês com fígado e põe... Que daí os cachorros ficam ali lambendo por muito tempo, então eles ficam distraídos. E tem também outros jeitos de distrair eles com a alimentação, com brinquedinhos. Então põe ração dentro de uma garrafa e faz uns buraquinhos. Tem alguns brinquedos que são prontos pra isso, mas dá pra reaproveitar uma garrafa PET, né? Tem várias coisas que eles podem comer. Tem um site que eu vou deixar depois também, que eu esqueci agora o nome, mas que tem receitas de cookies e petiscos pra cachorros também. Dá pra fazer, tipo uns biscoitinhos com farinha, com a batata, abóbora. Eu acho que de alimentação é basicamente isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, daí a gente vai conversando ao longo aqui, mas eu vou entrar agora em cocô e xixi. Quem quer saber sobre cocô e xixi, levanta a pata! Né, Florzinha? Florzinha faz um cocô horrível, pelo amor de Deus. Fedido, né? Meu Deus. Tadinha, humilhando ela em rede nacional. Então, eu vou dividir por cachorros e gatos e dentro e fora de casa, tá? Cachorros, primeiro, dentro e fora de casa. Dentro de casa, o que a gente tem aqui, elas fazem xixi e cocô dentro de casa. Então, a gente tem um Easy aqui, eu vou levar vocês até lá, porque, vou mostrar pra vocês, né? O Easy é um sanitário canino. Cheguei aqui na área de serviço. É um sanitário canino que, parecido com os que tem normalmente no mercado, que é tipo uma bandejinha, ele tem um caimento e daí o xixi escorre. E daí ele vai direto pro ralo. Vou mostrar pra vocês. Aqui, eu vou dar a câmera. Esse é o Easy. Ali tem o adubo líquido da composteira, a composteira. Ele fica aqui no cantinho. Ele tem um caninho aqui. Deixa eu ver. Meu Deus, caindo até os pedaços do tripé. Ele tem esse caninho aqui, ó, que é por onde escorre o xixi. Então ele tem um caimento. Vou pôr a mão na sujeira aqui. Ele tem um caimento, não sei se dá pra ver. Sempre cai uns pelos aqui. Tem um post no blog, depois eu vou linkar pra vocês. Mas ele tem um caimento aqui, então quando elas fazem xixi, o xixi vai direto pro esse caninho, vai direto pro ralo. Ele tem esse outro aqui, que é tipo você dá uma descarga. Então você liga lá na torneira e aí ele escorre a água aqui. Então é muito bom. O cocô elas fazem em cima, né? A Filó erra bastante, já faz no chão. Mas o xixi vem direto aqui, então ele não fica empoçado fazendo cheiro ruim. Eu tinha antes um banheirinho normal, pra não usar tapetinho higiênico, nem jornal. Foi uma coisa que eu tive que pesquisar e descobrir, foi meio caos, porque eu adotei a Filó e não tinha pensado muito sobre isso, então demorou um tempinho pra eu descobrir a melhor opção. Como ensinar a usar? Ah, pois é, daí tem esse problema.
Tem que ensinar a usar. Precisa ensinar a usar porque ele é um pouco alto, o Easy. Os outros banheiros normalmente são bem baixinhos. E aí, se você nunca ouviu falar disso, reforço positivo é a coisa que ensina. Então, vem aqui o tofuzinho. Então, é o que funcionou pra ensinar elas a subirem no Easy. Já os gatos, eles têm caixinha de areia. E aí a areia que a gente usa aqui é a areia de madeira, que é biodegradável. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tinha uma caixinha de areia comum, mas os cachorros gostam de comer o cocô dos gatos aqui em casa. Então, eu tive que fazer duas coisas. Uma delas é colocar a caixinha no alto e depois eu tive que comprar essas caixinhas que tem tampa para os cachorros não enfiarem a cara. Tem até uns cocôs ali para coletar. A gente usa essas caixinhas, vou voltar lá para o escritório. A gente usa essas caixinhas com areia biodegradável. Eu peguei um pouquinho de areia aqui, não a suja, claro, não a usada, para mostrar para vocês. É um granulado de madeira. Aqui, ó. Que ele é compressado, compactado, assim, dá pra ver? E daí quando eles fazem xixis, ele abre assim e vira um pozinho de madeira. E daí você pode descartar isso no vaso. Então, alguém perguntou aqui do cheiro. Isso aqui foi uma salvação pra mim, porque eu tinha só a Nina, e a Nina ali, ó, tá parecendo a fofa. Ela é enorme, ela é uma gata bem grande, ela faz muito xixi, tipo assim, muito, num volume muito grande. E eu gastava muita daquela areia de argila, até que eu descobri uma outra areia. Vou contar essa pequena anedota aqui. Eu descobri uma outra areia, que era umas pedrinhas brancas. Aí um dia, antes, acho que já tinha começado o blog, mas assim, bem no começo de 2015, eu tava no ônibus voltando do trabalho, e coloquei assim no colo e tava lendo a embalagem e dizia assim: pedras vindas diretas da Patagônia, da Argentina. E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Estão pegando pedra na Patagônia pra minha gata fazer xixi? Não faz sentido isso. E aí eu fiquei bem chocada e pensei, como é que alternativa existe? Porque era um dos grandes problemas que eu produzia em casa de resíduo que não era reciclável. Eu achei essa areia de madeira e comecei a usar, e eu achei maravilhoso, inclusive pro cheiro, porque ela tem uma absorção muito grande de xixi. Então, assim, a Nina, que faz uns xixis gigantescos, ela, assim, rende muito, muito, muito. Eu gasto... Aí, como eu compro hoje em dia, ela não forma torrões, essa aqui. Ela vai abrindo, na verdade, formando tipo um pozinho de madeira. Ela pode ser descartada no vaso, aí, claro, depende do como que é o seu encanamento. Ela pode no sentido de que ela é biodegradável e vai ser enviada lá para o tratamento do esgoto. Então, eu descarto. Ela pode entupir se você jogar tudo de uma vez só. Então, o que eu faço eu junto a areia numa pazinha, dessas pazinhas de recolher pó, e daí eu vou dar descarga, e daí eu vou jogando aos pouquinhos. Eu vou apertando e jogando, e limpo uma vez por dia só, pra não dar milhões de descargas assim, né? Então eu tento juntar uma grande quantidade pra dar uma descarga só. Essa areia aqui você acha em muitos pet shops e mercados, não é muito difícil de achar não. Lojas que vendem coisas tipo pet shops ou agropecuárias, elas costumam ter. Se não tem, você pode perguntar e tentar ver se a pessoa encomenda, porque é mais comum hoje em dia. Era bem difícil, eu lembro que eu rodava a cidade pra achar. Do lado do meu trabalho tinha, mas se eu não conseguia comprar lá, eu tinha que comprar areia comum no mercado. E a de argila não pode descartar no vaso. Eu já usei uma que era biodegradável, feita de, sei lá, mandioca, alguma coisa assim, que formava torrões e que entupiu meu vaso, assim que eu me mudei para esse apartamento. Então não recomendo. Nesse caso, ela forma torrões muito grandes, acho que a chance de entupir é muito grande. Tem gente, que eu até vi alguém falando aqui, que usa farinha, que faz uma mistura com farinha de mandioca. Zida Alvineves. Há anos utilizamos uma mistura de uma parte de farinha de mandioca para uma parte de flocão de milho de fazer cuscuz.
E até forma uns torrõezinhos, se eu não me engano, essa mistura. Eu tenho uma questão com isso, que é a gente usar comida pra eles fazerem xixi de cocô em cima, né? Eu acho um pouco ruim, mas enfim, é uma possibilidade também de se usar se você não achar, por exemplo, os pellets de madeira, que eles são feitos de madeira sem químicos. Tipo, eu entrei em contato com as empresas na época pra perguntar e todos falaram, até porque tem que ser sem químicos, né? Não é madeira tratada pra não ter problema pros bichos. Deixa eu ver. Ó, a Vicky falou que alguns gatos não gostam de textura e não usam a caixinha. Eu ia falar isso. Eu tive a sorte de não ter problema. A Nina é bem tranquila quanto a isso. Nunca teve problema de rejeição de nenhuma areia. Ela sempre apenas aceitou e foi fazer o xixi dela que eu coloquei na caixinha. Mas de fato tem alguns que não aceitam, né, quando muda. A pessoa do perfil Lixo Pra Que Te Quero perguntou como que recolhe o xixi desse granulado se não forma torrão. Então o que eu faço? Eu pego e ponho pro lado esses torrões, que ainda não foram usados, e pego o pozinho e coloco naquela pazinha que a gente recolhe pó, assim, eu coloco ali o pó. É que ele fica meio grudadinho porque tá úmido, né, do xixi, não fica totalmente solto, assim. Então eu ponho ali e daí coloco no vaso. Ou você pode também peneirar, assim, né, que alguém falou aqui, a Mariana falou de ir peneirando, que daí você vai fazendo assim, os torrões, esses aqui que não foram usados ficam em cima e aí o pó cai embaixo. Tem algumas discordâncias com relação a botar isso no tratamento de esgoto. Tem umas pessoas que já falaram que não pode, que não trataria as bactérias e micro-organismos que tem no cocô deles e que não seria bom. Mas eu acho meio estranho, porque se trata as nossas, porque não vai tratar as deles. Ó, a Maeli falou que tem 5 gatos que seriam muitas descargas. Então nesse caso, que com muitos gatos, daria pra tentar usar uma caixinha sem areia. O Easy tem uma, eu tentei aqui em casa, não deu certo. Menina, como eu falei, faz muito xixi, então ficava um cheiro horrível. A Isadora falou encher a caixa com pedrinhas de rio. Então, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas é assim, dá pra fazer. Tem o Easy e tem um passo a passo no cachorro verde, depois eu linko pra vocês, pra gato. Que você faz o seguinte, você põe pedrinhas e daí você só tira o cocô e lava essas pedrinhas. O Easy é legal porque ele tem um caimento e tem 2 andares, então você pode lavar e esse xixi vai direto, com essa água vai direto pro ralo, igual dos cachorros. Só que o gato tem que se adaptar, né? Essa é uma questão importante, porque eles são cheios de manias. E aí a outra questão é você se adaptar também. Aqui em casa nem eu nem a Nina gostamos muito, não deu certo. E também, como vocês viram, minha área de serviço é muito pequena. Eu quase não tenho espaço pro Easy, eu quase não consigo acessar o tanque ali por causa do tamanho do Easy dos cachorros. E eu não consegui achar um jeito de fazer o Easy dos gatos caber de uma forma que fosse ok. Então foi difícil também, que é a minha mini área de serviço, não tem muita opção, né? Alguém perguntou sobre compostagem, tá? Compostagem de cocô, já vamos falar agora. Não pode pôr na composteira de minhocas essa areia, se você tá pensando nisso. Por quê? Porque, assim, em resumo, os dejetos animais têm micro-organismos patogênicos que causam doenças. Então, a gente precisaria compostar numa composteira que mata esses micro-organismos. Dá pra compostar? Dá. Só que daí você precisa fazer uma composteira que a gente chama de termogênica, que alguém falou aqui, que eu vi um comentário, agora não lembro quem foi. Basicamente esquenta muito e daí esse calor mata esses micro-organismos. Então, dá pra compostar, mas tem algumas coisas que são difíceis aí de manejar. Por exemplo, eu moro num apartamento, como vocês viram, super pequena área de serviço, então é difícil pra mim. O ideal seria morar numa casa. Se você mora numa casa, você pode enterrar os cocôs no quintal mesmo, ou fazer uma mini composteira para os cocôs, que seja termofílica, que não é tão difícil assim. Se você colocar um balde bem escuro que pega sol o dia inteiro, isso vai acabar matando esses micro-organismos, que é parecido com o que acontece no banheiro seco. Se alguém conhece banheiro seco,
A Cidra se falou que tem um Instagram falando que tem compostagem para fezes de cães, mas como fazer com o do gato. Se funciona para cão, também funciona para cocô de gato, tá? Tem como. Também tem o método Lajes de compostagem, não sei se vocês conhecem. Se vocês digitarem isso no YouTube, vocês acham. Tem como fazer, ensinando a fazer, que daí não vai calor necessariamente. Se eu não me engano, vai só matérias, a terra preta que vem da composteira, que tem os outros micro-organismos do bem. Então comeria os micro-organismos do mal, mataria eles na competição biológica. Eu não testei ainda a fazer. A Ivana perguntou se morar em casa pode enterrar o cocô de cachorro, não contamina? Então, o que acontece é que se você for enterrar no seu quintal, não tem problema. O problema é se você for enterrar isso, tipo, numa horta onde você vai plantar plantinhos que você vai comer. Daí, isso é um problema, pode contaminar sim. A Ramona passou correndo atrás do tofu aqui. Pode despejar o cocô do gato no vaso, sim. É o que eu faço aqui em casa. No que eles fazem, a gente joga no vaso, que a Amanda perguntou. Agora, a pergunta de R$1 milhão, que é como recolher as necessidades deles sem plástico, fora de casa, né? Então, o que eu faço, no geral, tem uns saquinhos na Weezy que são compostáveis de bioplástico, então eles são feitos de mandioca e milho, se eu não me engano. Se eu não me engano, eles são da marca Oeco. Só que aí o que acontece? É um problema, porque mesmo que eles sejam compostáveis, se a gente jogar fora, não sendo numa composteira, eles vão parar num aterro sanitário. Dos males, o menor que não está embalado em plástico, mas ainda assim não é a melhor opção, entende? Pois tem uns sacos que se dizem biodegradáveis, que inclusive no momento eu tô usando um desse que eu não sei não, eu acho que é mentira, mas era o que eu precisava usar. Eu precisava comprar pra passear e tal, meio que quando não sabe pra onde vai, assim, meio emergência, estamos usando esse. O que dá pra fazer também é folha seca, que eu já falei disso. Aqui perto de casa tem umas folhas bem grandonas, assim, que como as cachorras são pequenas, é fácil de recolher o cocô delas. E daí o que eu faço quando eu consigo fazer desse jeito eu coloco daí o cocô num cantinho, assim, eu moro em apartamento, né, não em casa, mas se eu morasse em casa seria mais fácil. Mas eu recolho e coloco embaixo de um arbusto, algum lugar onde ninguém vai andar, porque ele vai se decompor naturalmente ali, sem muito problema. Especialmente se é uma área, tipo um parque, que ninguém vai caminhar por cima, ou ninguém vai plantar nada comestível ali, não é uma horta, então não tem tanto problema, acaba se decompondo. Eu ia falar do jornal agora, a Natália e a Ali perguntaram que dá pra pegar também com jornal. E daí você corta ele num pedaço que você sabe que vai ser suficiente pro cocô do seu cachorro e você pode fazer isso. Aí você vai, se você descartar nos lixeiros na rua, por exemplo, é o mesmo caso. Pelo menos não tá usando plástico, mas vai pro aterro sanitário. Sabe que é difícil. É um problema que a gente deveria pensar assim, um problema de saúde pública, um problema de estrutura de prefeitura. Porque se a gente pensasse em ter lixeiras específicas para isso, ou até nos parques composteiras para isso, já próprias, seria muito melhor. Então, eu ia falar do saco de pão também, que tem esses saquinhos pequenos de pão, também funciona para coletar. Se você não ficar andando por muito tempo com eles, não vai amolecer, não vai umedecer, etc. A Lei falou uma coisa que é bem verdade, já usei muito também. Embalagens que você ainda não conseguiu se livrar, como saquinhos de farinha, que é o saquinho da farinha normalmente de papel, embalagens. Mas aí os saquinhos que são bem fininhos, né, eu recomendo. Não os outros que dá pra reciclar de fato, né, as coisas que dá pra reciclar é melhor encaminhar pra reciclagem. Esses lixeiros específicos de lixo orgânicos, todos os que estão na rua, no geral, eles vão pro aterro sanitário, que é o lixo orgânico. Eu recebi alguma mensagem que era sobre do jornal, que a Natália falou, que não acha mais jornal, que a pessoa assina jornal pra descartar, assim, ler, claro, o jornal, mas também pra descartar o resíduo do passeio dos cachorros na rua. Tá, eu vou resumir que ficou uma bagunça, né? Pra descartar o cocô de cachorros em passeio, você pode usar
sacos compostáveis, biodegradáveis, por exemplo, feitos de milho, mandioca, próprios para isso. Daí você tem que pesquisar que eles são próprios para isso mesmo, e não só os que dizem que é biodegradável. Saco compostável de bioplástico é diferente. Pode catar na rua com folha seca ou folhas grandes. Você pode catar antes, deixar um estoque em casa, ou sabendo que você está indo passear num lugar que tem essas folhas, você já pega elas antes dos cachorros fazerem o cocô. Depois, saco de pão ou saquinho de papel de coisas que você usa, assim como jornal, você pode usar também para descartar. Para coletar, isso tudo para pegar. Como que descarta isso? O melhor seria que a gente conseguisse compostar. Na pior das hipóteses, que é o que normalmente a gente consegue fazer, é descartar nos resíduos de lixo orgânico, né, ao longo da rua. Então, pelo menos a gente não tá levando plástico junto. Mas é difícil, né? Eu entendo que é complicado. Nem sempre as pessoas têm parques perto de si, com espaços gramados. Com a folha seca, normalmente eu cato o cocô e ponho num cantinho no parque, quando eu tô com elas. Num cantinho assim que eu sei que ninguém vai passar, embaixo de uma cerca viva, alguma coisa assim, que eu sei que vai se degradar mais rápido do que virar algum problema. Se você mora em casa e se você tem quintal, aí é muito mais fácil ainda. Você faz um buraquinho e vai enterrando ali os cocôs, depois faz outro, depois faz outro. A única coisa é deixar meio longe da onde você está plantando uma horta com plantas comestíveis, por exemplo, para não ter risco de contaminação. Sim, tem bancas que vendem jornais antigos para usar com pets, né? Daí, dentro de casa, que eu não recomendo usar jornal, porque daí vai gerar um lixo muito grande que a gente precisa pôr no saco plástico para enviar para o aterro. Daí eu acho que faz mais sentido a gente ter um banheirinho reutilizável, tipo o que eu mostrei antes, ou no lugar também dos tapetinhos. Tem alguns tapetinhos reutilizáveis também, que depois você lava, que é um tapetinho de pano, assim, absorvente. Dá até pra fazer, se você quiser, você pode fazer com um tecido impermeável embaixo, umas 2 camadas, assim, de toalha velha, por exemplo, se seu cachorro não se adapta de jeito nenhum, por exemplo, subir num banheirinho. Alguém perguntou como ensinar. Tem algumas táticas, né? O que eu fiz foi primeiro deixar coberto com jornal, que era o que a Filó estava acostumada. Depois pegar um jornal com um pouco de xixi, botar dentro do banheirinho para ela sentir o cheiro e saber onde tem que ir. Dar muito parabéns, fazer muita festa. A gente é muito ridículo fazendo festa pro xixi, né? Mas assim, cada xixi, é muito comemorado aqui em casa, até hoje. E porque tapete descartável também, que é aquela fraldinha, é muito lixo, além de ser muito caro. Também tem isso. Esses banheirinhos, eles até são mais caros, mas se você fizer as contas de tempo de vida útil, acaba valendo a pena, porque você não vai mais precisar comprar nada pra isso, né? Então também tem isso que é legal. Ó, a Manalisa falou que tem um pano de chão velho que troca todos os dias. Eu acho que é uma coisa muito boa também, muito simples de fazer. Vem cá, Ramona, agora é a tua vez. Essa é a Ramoninha. Agora todos já apareceram na live enquanto a gente fala deles mesmos. Nem Ramoninha. Ah, uma coisa que me perguntaram bastante, ó. Sobre a areia, eu compro ela do maior tamanho possível, que é de 10 quilos. Eu uso areia de madeira, como eu falei, né, pros gatos, que é essa daqui. Não é comida, Ramona. E eu compro um pacote de 10 quilos. Aí esse saco da ração, que a Mariane perguntou aqui sobre se teria alguma alternativa, né? Não tem, meu Deus. Não tem nesse sentido, assim, né? Mas aí como eu compro o maior pacote, eu reaproveito esse saco para encaminhar resíduos recicláveis também. Eu vou guardando esses sacos e vou usando conforme eu tenho resíduo reciclável aqui em casa. Então, assim, e vai pra reciclagem também, né? O da areia, eu acho que ele, de fato, é reciclado. Infelizmente, não tem sem embalagem, mas eu compro a maior embalagem possível, que essa é uma alternativa pra gerar menos sacos, né? Ah, e uma coisa que, peraí, que eu vou pular um assunto antes de falar dos brinquedos. Olha essa pergunta. Como tirar pelo da roupa sem usar fita adesiva? Meu Deus, como é difícil isso, não é mesmo? Porque se você passa o dia inteiro abraçado nos seus animais, sua roupa fica como? Toda suja. Como que eu faço aqui em casa? Primeiro que as roupas que eu sei que vão ficar todas sujas, eu
não uso elas em casa. Eu só, tipo assim, saindo de casa e coloco elas. Eu comprei um rolinho reutilizável de pelo e não deu muito certo, mas tem umas escovinhas que funciona bem. Mas a melhor coisa é a mão úmida ou a mão com luva de cozinha, de lavar louça úmida assim pra tirar. É a melhor coisa. Mudando de assunto, agora eu queria falar um pouquinho sobre brinquedos, que foi uma coisa que vocês me perguntaram bastante. Ai, olha só que essa pergunta é muito boa. Qual o melhor tipo de arranhador? O de papelão? A gente usa aqui em casa as estantes de madeira. Veja bem, assim, não é uma dica sustentável, só porque os gatos gostam da estante que tá lá na área de serviço, e aí eu deixei aquela estante pra eles. Mas os gatos aqui em casa, o Tofu eu corto a unha porque eu consigo. A Nina não dá, não consigo cortar a unha, impossível, mal consigo abraçá-la. Ela acabou de fazer, inclusive, não sei se vocês ouviram, ela é braba. Então não dá. Então ela arranha coisas, mas ela não arranha coisas que estragam. Ela só escolheu aquela madeirinha lá. Eu gosto muito de papelão e eu já fiz arranhador de papelão e a Nina gosta bastante. Mas a Nina tem uma pira com papelão que ela faz xixi em cima do papelão em algum momento. Sei lá o que acontece com esse gato aqui que tá deitado. Mas ela gosta de fazer xixi no papelão em dado momento, então não dura muito tempo. Mas a caixinha de areia não, a caixinha de papelão mesmo, assim, ela entra dentro e gosta muito de arranhar, ela adora muito. O Tofu não arranha muitas coisas porque eu corto a unha dele, então não tem muito o que arranhar, né? Então não arranha. Brinquedos. Eu tento não comprar brinquedos de um modo geral, assim, até porque, convenhamos que, assim, gatos, por exemplo, não adianta comprar brinquedo, né? Eles gostam mesmo do quê? Da caixa de papelão. E eles têm também umas manias, tem coisas que eles gostam que os outros não gostam. A Nina gosta muito de aramezinho ou fiozinho, coisinha meio durinha assim, pra brincar e sair correndo. Mas agora ela já é uma senhora idosa, já tem 9 anos, então ela não brinca mais muito, fora que sempre tem muitos animais e o Tofu tenta brincar com ela fica muito irritada. Ela é uma senhora chique, assim, blasé, então ela não brinca mais muito. Mas uma coisa que é o brinquedo, não sei se eles vão estar aqui, que o brinquedo favorito deles no momento é esse emaranhado de fios aqui. Porque eu tava fazendo crochê e sobrou um pedacinho, e aí o Tofu viu e fez um nó, enfim, virou o brinquedo deles, que, sabe, de fazer assim, eles vão correndo atrás. Esse é o brinquedo favorito do Tofu, tanto que ele abre, eu tenho uma cestinha que eu guardo as coisas dos bichos, ele abre a cesta pra pegar isso de dentro. Eles são muito engraçados. Eles nunca gostaram de bolinhas aqui em casa, os gatos, os cachorros já sim. Aí, o que eu tento ver de brinquedos, isso aqui era tipo um negócio de tirar pó, que vejam bem que é o bichinho. Isso aqui era tipo um espanador que algum cachorro, acho que foi a Filó, achou interessante um dia, assim, que eu tava lavando coisas, e eu pensei, na real acho que vou dar de presente pra ela. Esse é o bichinho, que como vocês podem ver, elas gostam de brincar tipo de cabo de guerra disso aqui. Então eu sempre tento pegar coisas que ou eu já tenho, ou coisas que são naturais, que não tenham plástico. Tem esse osso de tecido que vende em agropecuária também, que eu acho muito legal, porque ele é de tecido, né, de corda. Se você tiver corda, também pode fazer um nozinho. Eles gostam bastante. Uma coisa que as cachorras amam aqui em casa é rolinho de papel higiênico. Inclusive já tá mordido aqui. Todos eles não vão para reciclagem, eles vão para as cachorras. Elas adoram brincar de pegar, elas adoram rasgar, adoram mastigar isso aqui muito, muito, muito. É interessante olhar isso, assim, né? Não faz muito sentido a gente comprar brinquedo porque eles vão achar alguma coisa na nossa casa que é muito mais interessante. O Tofu cisma com a minha borracha, por exemplo, eu tenho uma borrachinha bem pequenininha assim, que ela tá bem pititica, porque eu tenho há muitos anos, e ele adora derrubar ela e sair correndo atrás, e de vez em quando alguém falou de bolinha de papel amassado, a Nina gostava quando era bem novinha, não gosta mais. A Dani falou que ela engole. Elas também comem um pouco aqui, mas nada muito grave. Ele falou de bolinha, ó, bolinhas a gente... Deixa eu até ver, porque eu acho que a gente perdeu. Eu tenho umas bolinhas que eu tinha que era de... Chegaram aqui. Vocês querem a bolinha? Eu tenho essas bolinhas que na verdade era de massagem, mas que elas gostam de brincar. Vai lá pegar. Esse aqui também é outra que sobrou do it yourself e que os gatos gostam, mas os cachorros gostam também. Daí o Tofu brinca com as cachorras
ele gosta das cachorras, e aí isso aqui é muito legal que eles brincam juntos. Então, o que eu tento fazer de brinquedos é entender o que eles gostam e catar coisas que tem aqui, fazer bolinha de tecido reutilizado, então pegar e fazer com crochê ou tricô de malha, ou fazer mesmo amarrando, fazendo nós. E uma coisa que elas gostavam muito, 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 que eu aprendi com a Emanuele também, que eu falei que eu vou pôr o arroba dela depois, que é uma educadora canina, são galhos naturais. Então toda vez que eu ia passear, que eu pegava algum pedaço de galho no chão caído, assim, trazia pra casa, faz uma sujeira danada em casa, mas elas, meu Deus, se divertiam horrores, mastigavam aquele galho até não poder mais. Elástico de cabelo, gatos também gostam, né? Aqui a Filó morre de medo de barulho, ela é muito medrosa, então garrafa pet, por exemplo, nunca deu muito certo. Que tem algumas pessoas que fazem brinquedos com garrafa pet, né? A Filó morre de medo. Mas esse tipo de coisa de tecido elas gostam bastante, inclusive pra puxar, fazer cabo de guerra e tudo mais, né? Nossa, eles amam muito, né, galhos? Eu acho que é engraçado também de ver como esses brinquedos de pet shop, assim, de bichinhos, etc., normalmente eles são pra gente, não são pros cachorros. Vocês já perceberam isso? Porque quanto mais natural, mais as cachorras gostam. Eu acho isso muito engraçado, assim. A Ana falou de pinhas que ela pega na praça. Brinquedo é isso, né? Eles gostam muito mais do que a gente já tem do que, de fato, comprar coisas. Então, eu tento isso. E uma coisa que, ó, se você tem um cachorro que gosta de mastigar, porque a coisa da Ramona é mastigar. Ela gosta muito de mastigar, tipo osso, etc. Ela gosta muito de casca de coco seco. Eu quebro o coco e daí o próprio coco, a polpa do coco, elas amam muito do fundo do coração. Então, eu sempre ganho uns pedacinhos. Mas a casca do coco, a Ramona, ela ama mastigar aquilo e quebrar em 1000 pedacinhos. Ela não engole, ela só fica, tipo, mastigando até quebrar. Ela gosta muito de fazer de fazer esse tipo de coisa que faz barulho. Ela gosta muito de barulho, mastigar e morder, assim, ela tem essa coisa da mastigação muito forte. Se vocês tiverem dúvidas, é bom dar uma pesquisada sobre isso, né? Eventualmente o tamanho do cachorro influencia, mas assim, como a Ramona não engole, não tem problema. O problema, pra mim, depois que tem que limpar a casa, que fica assim uma sujeira que vocês não fazem ideia, de um monte de caquinho de coco pela casa toda. Mas é o brinquedo favorito dela, é um deles, assim. E o Lucas sempre dá também caixa de papelão. Ela adora rasgar, assim, sabe? Abrir a caixa de papelão. Ela sempre ganha pedaços de papelão pra quando tem que ficar sozinha. Agora que ele vai começar a voltar a trabalhar fora de casa, que ela vai ficar sozinha, provavelmente vai começar a ganhar papelão de novo pra se distrair, pra não destruir a casa, né? Porque ela destruiu um sofá, a Ramona. Ai, gente, tem gato que come coisa errada, né? A Nina, ela tem uma pira com saquinhos. Ainda bem que não tem quase aqui em casa, mas quando eu usava saquinhos de mercado, assim, sempre, muitos pro lixinho, ela roía as orelhinhas das sacolas, engolia, e eu ficava muito aflita, porque, né, de dar problema, de engatar no intestino. Eu fui pesquisar e eu descobri que ela deve ter uma coisa que chama síndrome de pica. E a Zilda falou que a cachorra da vizinha comeu calcinha. A Filó destruiu tanta calcinha minha quando ela era pequena. A Filó gosta de destruir tecidos e de bichinhos, assim, de abrir um monte de almofada, edredom, travesseiro. É bem mais divertido que tem em casa da mãe pra destruir, né, do que o que a gente... Ana perguntou se eles nunca tentaram ver a composteira. Não, pior que não. Eles não têm interesse nenhum, assim. Glaucia chama síndrome de pica, que é uma vontade de comer coisas que não são comestíveis. Pelo que eu entendi, é isso que a Nina tem, assim. Ela tem muita fissura por sacola. Tipo, ela quer sempre comer. Se ela vê um barulhinho de sacola, ela já fica meio assim, querendo pegar. Não tem muito em casa, né? É uma coisa bem diferente. Não é, né, como eu nunca pego sacola no mercado. Não é uma coisa que frequentemente tem. Mas às vezes até de embalagem de arroz e feijão, assim, ela tem vontade de vir morder. Ela é bem doida. Ó, a Lena falou uma coisa que é verdade, que é que os animais têm muita necessidade de brincar. Eles precisam fazer. Então a gente precisa dar
muitos brinquedos legais e estimulantes e que eles gostem muito de morder, de roer. E a gente tem que pensar que eles precisam se divertir para eles não ficarem estressados. A gente tem que estimular a brincadeira, isso é muito legal. O arroba que eu vou pôr depois da Emanuele, que eu tô falando várias vezes dela, ensina um monte de jeitos de brincar com os cachorros para eles ficarem felizes, assim. Ah, essa pergunta é boa também. Onde meus gatos bebem água, que eles só gostam de água corrente. A Nina gosta muito de água da torneira, então toda vez que eu vou escovar o dente, toda vez que eu vou no banheiro, eu abro e deixo pingando. Eu deixo só pingando mesmo, que ela fica lambendo a torneira, assim. Ela gosta muito. Eu tô querendo comprar uma fonte e agora eu descobri que existem fontes que não são de plástico, que são cerâmicas, que eu acho que vai ser bom pros gatos aqui ter uma fontezinha pra ela ficar tomando, porque ela gosta muito de tomar água corrente. Não dá pra deixar a torneira aberta, né? O desperdício de água, pelo amor de Deus. Aí eu só deixo pingando quando eu tô ali monitorando. Aqui em casa, os gatos preferem o tofu não, mas a Nina prefere a água da onde? Do meu copo. Então eu tenho um copo em cima da minha mesa que é para a gata, porque eu sirvo para mim e para ela, porque se eu sirvo só para mim, ela vem tentar beber da minha água, então eu sirvo para ela também. Ela gosta mais da água no alto. Sim, tem fonte de inox também. Eu até tô dando uma olhada se de repente eu faço, mas eu acho que eu vou ter que comprar tanta coisa pra fazer que mais vale comprar a prontinha de cerâmicas. Eu tenho que encontrar um lugar que vende perto de casa. Ah, uma coisa que eu aprendi, sei lá por quê, eles gostam mais de beber água longe da comida deles. Então a comida fica em cima da penteadeira ali no meu quarto, pra que os cachorros não mexam na comida dos gatos. No geral, eles comem tudo de uma vez só, né? Pra não ter briga, etc. Eles comem no alto e a água fica embaixo. E eu vou mudando, na verdade, de posição. Tem sempre um copo aqui em cima da minha mesa. Às vezes eu coloco no chão, às vezes eu coloco em cima da penteadeira a água. Eu vou mudando de posição que eles meio que vão tendo mais vontade de tomar água. Aqui, ó. Tudo meio lelé, né? Esses gatos que eu tenho. Especialmente a Nina. Carol do Projeto Onda perguntou falou que o Perseu foi diagnosticado com ansiedade. Se já lidamos com esse diagnóstico. Tem uma linha de tratamento com homeopatias muito interessante para bichos, né? Lá no site do Bicho Integral, acho que tem mais informação sobre isso, assim. Essa pergunta é legal também. Se pelo e cabelo pode ir na composteira e unhas? Então, até pode, só que como eu tenho a compostagem, que é um tipo, que é o minhocário, ele não degrada. Então, eu acabo descartando isso junto com o lixo do banheiro para aterro sanitário. Daria também pra... se você mora em casa, simplesmente jogar pra fora da casa, né? Imagina que eu tenho 4 animais, então eu gero tipo um bolo gigantesco de pelo, assim, todas as semanas. Uma coisa que eu tô analisando agora é de descartar isso fazendo uns ninhozinhos, tipo uma cestinha, colocar esse pelo, pegar do aspirador e colocar assim, e pendurar nas árvores do meu condomínio para os passarinhos usarem esse pelo para fazerem os ninhos deles. Eu vou tentar e vou ver se funciona, se de fato os passarinhos usam, porque tem muito passarinho aqui. E acho que vai ser uma alternativa legal para não precisar mandar no aterro e para os passarinhos aproveitarem e fazerem ninhos fofinhos e quentinhos. Uma coisa que a Zidalva falou é de trocar os potinhos de comida de plástico pelos de alumínio. Ou de alumínio, ou de inox, ou de cerâmica. É bem interessante porque o plástico ele é poroso e ele vai ficando com bactérias. Não sei se vocês já ouviram falar disso, dos potinhos de comida. Isso é bem importante. Inclusive a Nina teve acne felina, que é aqui nessa parte, basicamente uns cravos e espinhas, porque vai acumulando bactérias no potinho. Então é interessante que ele não seja de plástico, não seja poroso, para que você consiga limpar ele com frequência e não acumular nenhuma bactéria, né? Porque eles comem ali vários dias. A gente não lava normalmente todo dia, a gente lava com menos frequência, né? Então é importante. Porcelana também é bom. Eu basicamente uso, olha que chique, esse potinho da Rita Lobo eu uso para as cachorras. Eu
eu uso basicamente cumbucas. Eu até comprei cumbucas pra mim, maiores, e uso as cumbucas que eu tinha mais pequenininhas na cozinha, eu uso pra elas, que são de cerâmica, mas também pode ser de vidro, que é mais fácil de limpar, eu acho que limpa melhor, e elas são pesadinhas, e daí ao invés de comprar um pote muito específico, eu usei as que tinha em casa mesmo, e daí depois eu acabei comprando pra mim, porque daí eu fiquei sem potinhos, né, porque muitos bichos, e eles quebraram também vários. Banho é uma coisa que nossa, tem muito assunto pra falar, né? Eu vou, acho que meio que ir me encaminhando pro fim, que já estamos há muito tempo aqui. Mas banho é uma coisa que a gente pratica o seguinte aqui em casa. As cachorras tomam banho a cada 2, 3 meses, e olhe lá. E elas não são fedidas, veja bem, porque a pele dos cachorros é muito mais fina do que a nossa, tem muito menos camadas do epitélio. Então, se a gente dá banho com frequência, tipo uma vez por semana, a gente acaba tirando essa camada de proteção do tecido ali. E é uma das coisas que acaba gerando cheiro ruim. Então, se você dá banho no seu cachorro toda semana e ele fica fedido muito rápido, dar muito banho pode ser o que esteja causando cheiro ruim. Aí o que você pode fazer para prolongar o tempo entre banhos nessas primeiras semanas aí que ele vai ficar um pouco mais fedido? Você pode passar um sprayzinho com meio a meio de vinagre e água no pelo dele, não na cara, porque é um cheiro que eles não gostam. Você passa assim, do corpinho pra cá, vamos exemplificar num bicho. Mas isso é pra cachorro, tá? Não é pra gato, mas é que cachorro é mais difícil de pegar aqui. Daqui pra cá, né, do cachorro, passa esse spray com vinagre e passa uma toalhinha, que ajuda bastante a tirar os cheiros ruins, assim. Mas banho é o mínimo, possível. A Ramona, a gente até brinca que ela é autolimpante, porque eu acho que a última vez que ela tomou banho foi em janeiro, no começo do ano. Elas são limpinhas, a gente limpa a pata dela no passeio, por exemplo. Essa é uma coisa que a gente faz. Eles não ficam fedidos, tá? Eles não ficam de jeito nenhum. Que eu dou banho nelas também com restinho de shampoo ou sabonete meu. Então, quando eles chegam nesse pedacinho assim, eu guardo pra depois dar banho nas cachorras. Eu mesma que dou banho em casa, porque não vejo sentido de levar em pet shop. E no pet shop eles usam muito shampoo, condicionador, perfume, produtos com muito cheiro, que incomoda muitos bichos. Então, eu lavo basicamente com um pedacinho, um restinho de shampoo meu. Não que eu não vou usar de novo no meu, mas eu uso um pedacinho. Ou dá pra usar um pedacinho de sabão de coco, também funciona. E daí eu gosto de fazer um enxágue de vinagre neles. Então o mesmo enxágue que eu faço no cabelo, sabe? Eu faço nos cachorros, porque daí deixa o pelo mais brilhante e ajuda no cheiro também. A gente não falou de vários assuntos aqui, né? Tipo pragas e etc. Eu vou trazer esse assunto de novo. Mas é isso, do banho basicamente eu dou muito de vez em quando, e nos gatos eu não dou porque não tem necessidade, eles não saem de casa, então também não tem necessidade, eles são autolimpantes de verdade, eles se limpam, né? E daí os cachorros, é isso, eu dou banho muito de vez em quando, só quando elas precisam muito mesmo, e eu faço tudo em casa pra não usar coisas com perfume, e reutilizo pedacinhos de shampoo sólido meu, natural, ou de sabão de coco, faço um enxágue com um pouquinho de vinagre depois. E nos passeios, na hora de voltar pra casa, eu sempre limpo com o meu spray limpa tudo, que eu já ensinei no YouTube, já ensinei aqui, que é o sabão líquido natural diluído. Eu passo nas patinhas e limpo com um paninho pra tirar, assim, a sujeirinha. Eu comecei a fazer isso mais por causa do coronavírus, mas eu acho que vou continuar fazendo porque elimina um montão de sujeira que elas trazem pra dentro nas patinhas, né, depois do passeio. Espero que vocês tenham gostado, foi um montão de informação, eu tô, assim, com a cabeça doendo de tudo que eu falei. Tem mais um monte de assunto. Claramente eu preciso falar mais sobre isso, eu falo muito pouco. Vocês têm muitas dúvidas, eu vou fazer post no blog, vou fazer vídeo no YouTube, em pedacinhos, para esse assunto ficar fácil de vocês acharem depois. Muito obrigada por acompanharem, por estarem aqui. Um beijo em vocês e em todos os bichinhos de vocês. Tchau!